Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, já caminhando para o final. Eu estava falando no último vídeo a respeito do mandamento esquecido, o quarto mandamento, e de que nós cristãos, ao fazermos parte do povo de Deus, da igreja de Deus, devemos também buscar guardar o quarto mandamento na medida do possível. Objeções a isso, nós temos aqui, por exemplo, Atos 15, versículo 19, a questão, os gentios se convertem, e aí havia judeus que queriam que eles se circuncidassem. Então nós vemos aqui que Pedro diz que não, os gentios não precisavam se circuncidar. De fato, a circuncisão ela só é necessária para o judeu, descendente de judeu diretamente. Para o gentio, para nós, que fomos enxertados em Israel, que podemos ser considerados da casa de Israel, das tribos perdidas de Israel, ou de fato gentio, sem nenhuma ligação com as 12 tribos, somos enxertados. E uma vez enxertados, nós não precisamos da circuncisão, certo? A Bíblia é bem clara sobre isso. É necessário o quê? O batismo e o arrependimento. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então aí muita gente vai dizer, você é um judaizante, porque... Então daqui a pouco a circuncisão não é necessária, beleza? Ficou bem claro? Porém, e aí vão falar, não, o gentio precisa cumprir somente as 7 leis noéticas, ou como diz aqui em Atos 15, sobre essa discussão. Não, ele só precisa se batizar e cumprir alguns mandamentos, e está ótimo, certo? Vamos lá, Atos 15, versículo 19. Diz assim, por isso a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, qual que é a ideia do judaísmo messiânico que eu vejo hoje? A gente aprendeu que o judeu para se converter a Cristo precisa deixar de ser judeu. Porém não. Os judeus que se converteram a Cristo, até o terceiro século, eram zelosos com a lei e eles não deixaram de ser judeu, apenas aceitaram a Cristo. Lembrando que eu não estou falando aqui do judaísmo rabínico, o judaísmo que nega Cristo. O judeu que nega Cristo, ele precisa aceitar ao Senhor Jesus. Eu não estou falando desse judaísmo, eu estou falando do judaísmo ensinado pelo Senhor Jesus. Então aqui nos diz, o que eles deveriam fazer? O gentio se converteu, ele deveria apenas fazer o quê? Mas escrevamos a eles para que eles se abstenham das poluições dos ídolos, não cometam o pecado da idolatria, da fornicação, do sexo fora do casamento, não viva na prostituição, e das coisas estranguladas, ou seja, não coma sangue e do sangue. Aí a gente vai falar, não, mas o gentio, nós não precisamos seguir toda a lei, somente essas leis. Claro que não, porque não fala das outras leis, não quer dizer que elas não são válidas. Aqui não fala que eu não preciso honrar pai e mãe, não. Honrar pai e mãe continua sendo válido. Eu não devo cometer o pecado da idolatria. Eu não devo usar o nome de Deus em vão. Inclusive pregar um evangelho que Jesus não pregava, como a teologia da prosperidade. Em relação... Enfim, não distorcer o evangelho. Então os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, são válidos para nós. Não é porque ele não citou aqui que não está incluído. Ele não citou que outros mandamentos, mas é claro que aí no versículo 21 explica, Ou seja, a pessoa se converteu, ela vai passar pelo processo de discipulado, assim como nós, ao nos convertermos, passamos pelo processo de discipulado, de amadurecimento na fé. Porque Moisés, Atos 15, versículo 21, porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo dia do sábado. Ou seja, ele se converteu, ele precisa cumprir essas regras mínimas. Mas não falou do sábado aqui, não quer dizer que ele não precisa guardar o sábado. Quer dizer o quê? Que eles têm que ensine Moisés todos os sábados nas sinagogas. Então, sobre a guarda do sábado, a igreja primitiva, ela guardava o sábado. Porque Cristo e Paulo ensinavam a lei de Deus todo sábado nas sinagogas, no templo e também nas casas. Mas ainda assim eles se reuniam no sábado.
E aí tem um versículo que diz que se reuniram no domingo, que é o primeiro dia da semana, que inclusive é sábado à noite. E aí vai ter várias questões, como nós sabemos, que o sábado ele foi instituído pelo imperador Constantino no século III, tentando agradar a cristãos e pagãos. Começou ali a paganização do cristianismo, trazendo heresias ao cristianismo, como a guarda do domingo, que sabemos que é o dia de adoração ao sol. Enfim, vamos lá, eu fiz uma pequena pausa, mas já caminhando para, eu já gostaria já de encerrar, né, essa mensagem. Basicamente, o que eu queria dizer sobre o judaísmo nazareno, né, é que eles são os nossos irmãos em Cristo. Há sim diferenças de interpretação, nós respeitamos as diferenças, crenças de interpretação. Mas eu vi algo interessante até no livro deles, é sobre a teoria das duas casas de Israel. O cristianismo, né, logicamente, contém o povo de Deus, mas Israel também é o povo de Deus, as chamadas duas casas de Israel. Ou seja, a aliança do Senhor é com as duas casas de Israel. Podemos dizer que a aliança do Senhor é com judeus e gentios, né? As duas casas de Israel é a casa de Judá, que seriam os judeus, e a casa de Israel, que seriam as 10 tribos perdidas no cativeiro assírio. Há até a ideia de que a maioria dos cristãos pertençam às 10 tribos perdidas de Israel. Pois a Bíblia diz que, de fato, muitos judeus se tornaram gentios. Então, grande parte dos cristãos, e de fato nós temos aqui no Brasil muitas famílias vindas dos judeus, pois os portugueses que vieram ao Brasil colonizar, muitos eram judeus. E aí você tem vários sobrenomes, como Silva, Oliveira, diversas famílias que são descendentes de judeus. Então, de fato, pode-se dizer que os cristãos, que nós pertencemos à casa de Israel, ou seja, as 10 tribos perdidas de Israel. E mesmo que a gente não tenha nenhuma ligação com as 12 tribos de Israel, nós somos enxertados na igreja de Deus, na aliança com o Senhor. Conforme nos diz em Romanos 11, somos enxertados na igreja. E o que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é Israel. As duas casas de Israel. Ou seja, somos o povo de Deus, somos enxertados. Ou seja, se o povo de Deus, o argumento maior que eu quero trazer, é claro, se você discorda, fique à vontade para comentar, para expressar a sua crença, a sua opinião, porém eu creio que a verdade de Deus ela é universal. Não há duas verdades, não há dois evangelhos. Há uma só fé, uma só doutrina, tanto para o judeu quanto para o cristão. Esse seria o principal argumento que eu gostaria de trazer, e assim eu gostaria já de caminhar para o encerramento desse vídeo. Beleza? Eu gostaria de trazer aqui